A história do profeta Isaías. A história do profeta Isaías é rica e profunda, refletindo tanto o chamado divino quanto a fidelidade de um homem que se tornou uma das vozes mais poderosas de Deus no Antigo Testamento. Isaías, filho de Amós, viveu durante o século 8 a.C., em Judá, e é tradicionalmente considerado o autor do livro que leva seu nome. Sua profecia se estendeu ao longo dos reinados de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías capítulo 1. Versículo 1. Ele foi chamado por Deus em uma visão impressionante descrita no capítulo 6 de seu livro, onde viu o Senhor sentado em um trono elevado e majestoso, rodeado por serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6 versículo 3. Nesta visão, Isaías experimentou a santidade de Deus e a sua própria indignidade, mas foi purificado por uma brasa viva tocada em seus lábios. Em seguida, respondeu ao chamado de Deus com as palavras: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 versículo 8. Isaías foi chamado a profetizar tanto o julgamento quanto a esperança. Ele advertiu Judá e Jerusalém sobre o julgamento iminente devido à sua rebelião contra Deus, e profetizou a invasão dos assírios como instrumento do julgamento divino. Contudo, ele também falou da esperança e da redenção futura, prometendo um remanescente fiel que seria restaurado por Deus. O ministério de Isaías foi marcado por uma série de profecias que abordavam tanto as nações circunvizinhas quanto Judá e Israel. Ele condenou o orgulho e a injustiça, e chamou o povo ao arrependimento. Isaías não só profetizou a queda de Israel e Judá, mas também trouxe mensagens de consolo, enfatizando a promessa de um futuro messiânico. Uma das mais famosas profecias de Isaías está no capítulo 53, onde ele descreve o servo sofredor, uma figura que os cristãos entendem como uma profecia do Messias, Jesus Cristo. Isaías falou de um servo que seria ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades, mas cuja morte traria cura e salvação para muitos. Isaías capítulo 53 versículo 5. Isaías também é conhecido por suas profecias messiânicas, como aquelas que falam do nascimento de um menino chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Isaías capítulo 7 versículo 14, e de um futuro rei descendente de Davi que traria paz e justiça, Isaías capítulo 9 versículos 6 e 7. Isaías teve um papel significativo nos eventos políticos de sua época. Ele aconselhou o rei Acais a confiar em Deus em vez de buscar alianças com potências estrangeiras, Isaías capítulo 7, e foi um conselheiro próximo do rei Ezequias, especialmente durante a crise da invasão assíria liderada por Senaqueribe. Isaías encorajou Ezequias a confiar em Deus, e sua fé foi recompensada quando o anjo do Senhor destruiu o exército assírio, Isaías capítulo 37 versículo 36. Durante o reinado de Ezequias, Isaías também entregou uma mensagem difícil ao rei, após a visita de embaixadores babilônios. Isaías profetizou que um dia a Babilônia levaria todos os tesouros de Judá e os descendentes do rei seriam eunucos no palácio do rei da Babilônia, Isaías capítulo 39 versículos 6 e 7. Esta profecia foi cumprida muitos anos depois com o exílio babilônico. O livro de Isaías é composto por 66 capítulos, que são frequentemente divididos em 3 partes principais: o livro de julgamentos, capítulos 1 ao 39, o livro de consolação, capítulos 40 ao 55, e o livro de restauração, capítulos 56 ao 66. Embora a tradição cristã acredite que Isaías escreveu todo o livro, alguns estudiosos sugerem que as últimas partes podem ter sido escritas por seus discípulos, continuando a visão e o ministério de Isaías. Isaías morreu de forma trágica, segundo a tradição judaica, que relata que ele foi cerrado ao meio durante o reinado do ímpio rei Manassés, filho de Ezequias, que rejeitou o conselho de Isaías e retornou à idolatria. Mesmo em sua morte, Isaías permaneceu um testemunho de fidelidade a Deus. Isaías é lembrado não apenas como um grande profeta, mas como um dos maiores escritores da Bíblia, cujas palavras ressoam através dos séculos. Suas profecias sobre o Messias foram cumpridas em Jesus Cristo, e suas palavras de esperança e redenção continuam a inspirar e encorajar crentes em todo o mundo. O legado de Isaías é o de um homem que ouviu o chamado de Deus, respondeu com obediência e proclamou a verdade de Deus em meio a uma nação rebelde.
Sua vida e ministério são um testemunho poderoso do compromisso com a justiça, a fé e a esperança no plano redentor de Deus.